olhar para essa. Gravando. Tá gravando. Hoje o Em Brasis traz para vocês um convidado para lá de especial. A gente conversa com Adriano Lago. Ele que é superintendente do Hospital Erasto Gettini, referência em tratamento do câncer no Brasil. O Adriano é formado em processamento de dados, mestre em biotecnologia médica em cancerologia clínica. Possui também pós-graduação em administração empresarial, além de MBA em gestão hospitalar e sistemas de saúde. Ufa, Adriano! Conta pra gente, como é que foi essa tua caminhada até aqui, desde a escolha da profissão enquanto adolescente, até ocupar um espaço dessa categoria e relevância para toda a saúde nacional? Olá a todos, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Essa questão até me remeteu agora à história, né? Porque a escolha pela profissão até essa trajetória é muito longa. Só da parte profissional são 25 anos, né? E de formado no terceiro grau são 26 anos. Né? Mas a escolha pela formação, qual curso, são em condições bem diferentes das atuais. Né? Então, na minha época, o computador era algo muito novo, raro, não se tinha acesso. Os computadores que as pessoas tinham acesso era algo muito simples, né? E assim, essa vontade de ter interesse de como funcionava um sistema computacional, como se programava, como se fazia para usar um computador, despertou todo esse interesse em que eu fosse para essa área e tentasse essa formação. Isso aos 17? Bem antes, eu acho, já. Com 15 anos eu já tinha esse interesse. Uhum. Uma das aptidões que eu sempre tive na escola foi a matemática. Então eu acho que a aptidão, a vontade, a facilidade de mexer com os números e o encanto de entender o computador me despertou para que eu procurasse essa formação em computação. Que naquela oportunidade o título era Bacharelado em Processamento de Dados. Hoje a questão de informática é muito mais voltada para as pessoas que trabalham com hardware, com software, com marketing utilizando computador. Hoje a gente tem N cursos especializados. Né? Na minha época era um curso só que passava por todas essas definições e aprendizado. Ele era mais completo de uma certa maneira, a Era segmentação mais completo. Uhum. Uma das facilidades, uma das coisas que eu gostava muito nessa área era a lógica aplicada à programação. Como se chegar ao sistema, como se estruturar no sistema. Né? E eu Como acho facilitar o fluxo do trabalho através do processamento de dados. através do processamento de dados. Isso me deu uma formação muito boa, ou um preparo para a minha formação profissional depois. É curioso porque a gente acaba descobrindo isso ao passar do tempo. Né? Como que eu fui parar na área da saúde? Porque nesses meus 25 anos de trajetória, embora minha formação seja inicial em informática, eu não conheço outro segmento. Eu só conheço o segmento médico hospitalar. E você fez, na sequência, o mestrado. Mas foi bem antes, né? Porque para que eu pudesse ter a minha formação, era obrigatório você ter um estágio curricular e um projeto. Então o que naquela época nós acadêmicos fazíamos? Nós fazíamos o projeto dentro do estágio curricular. Uhum. E para mim entrou uma oportunidade de fazer esse estágio obrigatório dentro de uma instituição hospitalar. Então eu fiz um estágio. Antes disso você não tinha nenhum interesse pela área da saúde? Não, nem mesmo, nunca tinha sido internado, o máximo eram consultas médicas. Uhum. Né? Mas aí eu fui fazer o meu projeto e o meu estágio curricular dentro de um hospital e tomei paixão por aquilo. O meu projeto foi muito bom, eu consegui um êxito não só em nota, mas em desempenho, um projeto que agradou a pessoa que me acolheu nesse hospital. Então ele fez um convite para que, quando eu finalizasse esse projeto, eu passasse a trabalhar para o hospital e desenvolvesse sistemas hospitalares. E o que te gerou essa oportunidade, muito provavelmente, foi a tua dedicação, foi a tua criatividade, teu desejo em acrescentar nesse espaço que te ofereceram a oportunidade. Sem dúvida, sem dúvida. Foi ter abraçado a oportunidade do ponto de vista de aprender, ajudar a instituição que me acolheu como estágio, mas também a dedicação do projeto, em fazer um bom projeto, ter uma boa nota, concluir o curso com esse projeto. Atrelado a isso é que surgiu o convite. E aí esse convite ainda foi numa maneira de freelance, né? Hoje o pessoal chama de job, então eu tinha um desafio e um tempo para eu entregar esse desafio.
Eu assumi, consegui fazer esse desafio na metade do tempo do prazo que me estimularam. Ganhei um bônus, o valor que propuseram para eu desenvolver esse projeto me pagaram em dobro. Então eu acho que foi um estímulo muito grande e o reconhecimento. Consegui fazer o proposto num tempo menor e ainda tendo meu aporte financeiro ao dobro do que eu esperava. Então tudo isso eu acho que num curto prazo de tempo, foram 3 meses para esse trabalho, que no prazo era 6, mais os 6 meses de estágio que eu fiz. Então esses 9 primeiros meses dentro do hospital me fascinaram, me estimularam, me deram a oportunidade. Depois eu concluí essa etapa, talvez sem o administrador ter me falado isso, ele com certeza me colocou à prova, e com essa prova cumprida ele me convidou e me contratou a fazer parte do quadro colaborativo deste hospital, um hospital de Ponta Grossa, na mesma cidade onde eu fiz a minha faculdade. Uhum. E aí iniciou uma cadeia de conhecer o hospital. Essa era uma grande vantagem da minha formação, né? Para você desenvolver um sistema, você precisava conhecer todo o ambiente, todos os usuários, todas as necessidades, as facilidades, o que a gente chama hoje de matriz SWOT, você tinha que fazer naquela época, mesmo sem saber que era isso que você estava desenvolvendo, para poder desenvolver o sistema. Então eu acabei mergulhando no mundo que eu não conhecia, me apaixonando e desenvolvendo a minha atividade, que naquela oportunidade era desenvolver sistemas para atender um hospital, pacientes, colaboradores, fluxos. E assim passaram, acho que 9 ou 10 anos, no qual eu atuava especificamente com informática médico-hospitalar. 9 a 10 anos da tua formação. Isso. Até que despertou o interesse em... Porque, na verdade, eu começava a ajudar os supervisores, gerentes, eu começava ajudando eles com dicas, com divisão de trabalhos, com palpites. Então eu comecei a ter uma imersão na gestão de hospital. Óbvio, em gestão... Essa entrega faz toda a diferença também para o aluno, para o estagiário, para o universitário que está chegando num lugar. Fundamental. Mesmo que seja para um caso de êxito como foi o meu, ou mesmo que seja para você realmente descobrir e certificar que não é aquilo que te satisfaz profissionalmente. Essa imersão, ela resolve tanto um lado quanto o outro. Porque pode haver uma escolha errada e mudar de profissão várias vezes no caminho. Pode. Não só a profissão, mas às vezes o segmento que você está atuando com a sua profissão. No meu caso era informática, mas dentro do ambiente de saúde. Poderia ser informática dentro do setor automotivo. Então acho que até mesmo não só a formação, mas aonde você vai atuar com a sua formação. Qual é o teu objetivo também é importante. Vida? Exatamente, né? Você tem que estar atrelado com tudo isso. Então, como eu comecei a ter experiências de administração, eu achei muito mais prudente, e eu acho que foi extremamente assertivo essa decisão, eu parti para cursos de especialização, reconhecidos pelo MEC, que me dessem bônus em currículo, mas que me especializassem naquela oportunidade em administração. Então, o primeiro que eu fiz a administração de empresas com enfoque em análise de sistemas. Quer dizer, eu cruzei a teoria de administração com a minha formação. De passado 4 anos, depois eu fiz uma outro MBA, que aí era gestão em sistemas de saúde. Era gestão hospitalar, fazendo um complemento do que eu já tinha de experiência com o que eu já havia estudado. E aí depois fiz uma terceira em contabilidade e processos de auditoria, que é uma coisa que está presente no dia a dia, a gente poder se certificar que os números estão certos, os processos estão certos. Não só aquela auditoria corretiva, punitiva, mas sim você ter uma revisão de todos os processos. Isso também foi altamente produtivo e agregador ao que eu tinha. E depois de tudo isso, eu acabei fazendo um mestrado em biotecnologia médica voltado para cancerologia, porque nesta oportunidade eu já trabalhava há 8 anos num hospital de especialidade oncológica. Em Barretos. Eu trabalhei 10 anos. Você é de São Paulo? Nasceu aonde? Não, eu nasci em Curitiba, e aí no final da década de 80, início da década de 90, eu saí de Curitiba, fiz minha formação, fiz toda a minha trajetória profissional, e aí em 2014 é que eu voltei para Curitiba. Então nasci aqui, fiz toda a minha parte profissional de 3º grau,
experiência, e agora voltei, estou 2 anos e meio em Curitiba novamente. Ingressou e nos agraciou, nós curitibanos, Que bom. com essa competência no Hospital Erasto Gettner em Curitiba. Conta pra gente da novidade, tem novidade no ar, tá para sair o Erastinho, que vai ser... O Hospital Erasto Gettner já tem um acolhimento infantil, infanto-juvenil, enfim, atende todas as idades. E tem essa preocupação com criança, tem as brincadeiras, tem ali seus espaços lúdicos. Mas agora parece que tem uma proposta muito melhor, pessoal. Conta pra gente. É isso mesmo. Com a minha chegada no hospital, uma das ações que nós tomamos foi fazer um estudo de massas. Entender toda a área que a gente tem de infraestrutura, toda a área construída, com todos os nossos processos. Desse estudo de massas, que por sinal, se a gente está falando de formações, cabe aos arquitetos pensarem nisso. Hoje nós temos arquitetos especializados em setor de saúde, é que a gente chegou no nosso plano diretor. E esse plano diretor sinalizou para a gente uma coisa muito importante. Nós já temos um departamento de oncopediatria que fica inserida no hospital. É muito comum e pelo Brasil inteiro nós temos ótimos serviços de oncologia pediátrica, mas dentro do hospital. Então a proposta que surgiu com esse plano diretor é uma área separada, uma unidade de cerca de 5.000 metros quadrados, vai ser um hospital anexo ao nosso hospital, dedicado exclusivamente para pediatria. Então nós estamos com a proposta de construir o primeiro hospital oncopediátrico do sul do país. Como eu disse e afirmei, nós temos vários departamentos de oncopediatria pelo Brasil. Mas hospital mesmo nós temos um em Campinas, um em São Paulo e um em Barretos. Então nós seríamos o primeiro do sul e o quarto do país, uma unidade separada para tratar das crianças com neoplasia. Isso é focado em duas perspectivas, né? Primeiro, a ampliação e a modernização da área, com uma estrutura totalmente diferenciada. E a segunda é que a gente vai propor fluxos separados para as crianças, os familiares. Hoje, embora a gente tenha cerca de 1.000 metros quadrados dentro do hospital, tanto as crianças quanto os familiares precisam passar e cruzar com outros pacientes adultos em tratamento. Então, eu não sei se você de casa já visitou um hospital desse tipo. É muito valoroso para a gente do Embrasil estar conversando aqui com o Adriano Lago, porque o câncer é um bichinho malvado que vai comendo a gente por dentro. E se não se liga a tempo, desencarna logo. Agora, quando você tem os pacientes num hospital desse, você tem que fazer as marcas. Né? Uma coisa que me chamou muita atenção nas vezes que eu estive no hospital é você cruzar com pessoas que tem um X em algum lugar. Isso não deixa de ser pesado, né? Não adianta a gente falar que é leve, tá lá para melhorar, mas é delicado. E para as crianças, mais ainda. Portanto, o Erastinho, com todo esse espaço lúdico para recebê-los, vai facilitar também na própria recuperação, imagino, do paciente. Sem dúvida. Porque lidar com uma doença desse tipo significa procurar um ânimo além e falar, eu vou vencer, eu não vou me desesperar, eu não vou me entristecer. E no caso de criança, tendo todo esse espaço lá, não cruzar com esses adultos já é um alívio para a família? Como é que eu coloco isso? Sim, porque a doença, o tratamento é muito agressivo. Felizmente hoje a medicina evoluiu muito e os casos de cura, os casos de sobrevida são muito maiores, né? Para você ter uma ideia, hoje, a cada 100 pessoas que chegam no Erasto, 66 delas a gente devolve para a sociedade curadas. Gente, que bênção! São 60, é um índice muito alto até de cura, mas o tratamento é muito agressivo e em alguns casos deixam sequelas. Os pacientes têm que usar sondas, as marcas que você fez são as marcas para a radioterapia, em alguns casos existem mutilações de órgãos, a pessoa não enxerga mais, existe às vezes os tumores que são expostos e quando operados deixam sequelas visuais. Então realmente é agressivo, é um impacto difícil. E no tratamento da criança, ela ver essas pessoas leva um lado negativo no seu pensamento, né? Então ter um fluxo no qual as crianças, familiares, principalmente os pais que ficam com as crianças, não cruzarem com isso, é bem importante. De forma geral, é um hospital muito agradável, muito limpo, não tem cara de hospital, não tem cheiro de hospital. Então, não temam, né? Não temam
o câncer, não temam nenhuma doença. No momento que, se por acaso o destino colocar uma doença agressiva como câncer ou outras na sua vida, corre para o médico, Sim. busca ajuda e vai ter um tratamento adequado, seja aqui ou em outro hospital referência nacional. Lembrando, até porque estamos falando para jovens, né, o melhor tratamento com a melhor efetividade e eficácia que nós temos hoje para o câncer é a prevenção. Então, nós temos os exames preventivos, nós temos a qualidade de vida, nós temos que tomar o cuidado com o uso excessivo de álcool, tabagismo. Prevenir ainda é o melhor custo-efetividade de tratamento, sem dúvida alguma. Mas caso aconteça isso, os tratamentos hoje têm altos índices de sucesso, desde que estejam com profissionais qualificados e especializados e a estrutura também. A estrutura é fundamental, fundamental, né? Nós somos um hospital de especialidade oncológica. Hoje a literatura médica mostra que para você ser um hospital de especialidade, você precisa trabalhar em 5 grandes braços: prevenção, diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa. E hoje o Erasto Gettner, por quase 7 décadas, trabalha nesses 5 braços e é atuante diretamente na formação de pessoas, no desenvolvimento de pesquisas, em diagnóstico e, acima de tudo, no tratamento. São cerca de 360 mil atendimentos por ano para 45 mil pacientes, e a gente faz 1.400.000 procedimentos. Entre eles, da trilogia do câncer, 8 mil cirurgias, cerca de 70 mil doses de quimioterapia e cerca de 220 mil sessões de radioterapia. Quer dizer, é um hospital muito grande, 1.000 colaboradores, entre profissionais acadêmicos, estagiários, residentes e titulares de medicina, cerca de 350 profissionais. Então é um universo muito grande para atender muita gente num ambiente extremamente especializado. Gabaritado, saudável e buscando a recuperação da saúde humana. A gente tem mesmo que agradecer para esses profissionais médicos e técnicos em administração, porque não adianta ter um bom médico se também não tiver um bom administrador, né, dessa gestão. Como é que é essa questão financeira de sustentação? Porque é um hospital público. Não, o hospital é privado, uma instituição privada filantrópica. Ah. Mas como nesses números que eu falei, mais de 90% são pacientes SUS, aí sim, os pacientes SUS são financiados com dinheiro público. E né? A maioria é, né? Quantos a maioria, 93% 93% são SUS. Nós temos a dificuldade imensa de manter equilíbrio financeiro. Aceita-se doações, então? Doações, sempre. Participação. A gente tem, através do nosso site, você pode ter acesso. Aparecendo não só aí na tela o site.